1 Coríntios 9, 16 a 23, peço sua atenção para a leitura da Escritura, a leitura da palavra do Senhor. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque é de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão ou o meu pagamento? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Até aqui a palavra de Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos por Paulo ter sido e feito todas essas coisas, mas não somente ele. Inúmeros irmãos e irmãs ao longo da história do teu povo que vem sofrendo inconveniência e tanto a fim de que o Evangelho se espalhasse pela terra. Hoje, ao considerarmos a explicação que o apóstolo nos dá sobre suas práticas, pedimos que o Senhor nos coloque também um fogo nos ossos, em nome de Jesus. Amém. É fato notório e bem sabido que há, de nossa parte, disposição de sofrer enorme inconveniência, talvez até certas indignidades, passar perrengue na linguagem das redes sociais, para algumas coisas que nos são preciosas. Eu creio que todos nós, todos aqui, temos, em áreas diferentes da vida, amores, afetos, que nos levariam facilmente a sofrer coisas que outros olhariam para elas e diriam, eu nunca, tá doido? De nos submetermos a situações que não são o ideal, mas, puxa vida, o objetivo disso compensa maravilhosamente. Por exemplo, ir a um show de música de um artista que você ama, ou um youtuber, né, crianças? De repente ir no show do Enaldinho, e tudo que está envolvido para ir no show do Enaldinho. Às vezes você fala para as crianças, mas são muitas horas esperando o show. Não tem problema. Mas a gente vai ficar num lugar que não vai ser tão bom. Não tem problema, eu quero ir ao show. Mas não são só as crianças, né, crianças? Por exemplo, a legião de Swifties no Brasil. As fãs da grande Taylor Swift estão em polvorosa com sua turnê que se aproxima no segundo semestre. E está uma loucura. A briga por ingressos, ela tinha marcado alguns shows no Brasil e a quantidade de interessados foi tão absurda que mais shows foram feitos, pessoas entrando na fila virtual dessas para tentar conseguir. E, gente, eu estou falando de tem 15 vezes mais interessados nos ingressos do que tem ingresso disponível. E as pessoas para entrar na fila virtual, alistando amigos, inimigos, desconhecidos e falando, entra na fila para mim, entra na fila para mim. Pessoas com 10, 15 aparelhos entre celulares e computadores conectados ao mesmo tempo, tudo para tentar conseguir um ingresso para ver a Taylor. E vão gastar muito o valor do ingresso, o valor da passagem, seja para São Paulo ou para o Rio, a hospedagem, passarão muitas horas de pé, possivelmente sob chuva, apertados sem opção de banheiro ou comida, tudo para ver algo que é precioso ao seu coração. Talvez você não fizesse isso pelo Enaldinho ou pela Taylor Swift, mas talvez fizesse pelo Galo, pelo Vascão, pelos Stones, pelo Metallica, pelo Coldplay, por Sandy Júnior, pela Fórmula 1. Eu já fiz um desses pela Fórmula 1. Lembro de ver o GP Brasil no longínquo ano de 2003, com um outro Lopes que passa por aqui sempre, o irmão dele, e um outro Garófalo. E foi esse tipo de coisa. Chegar no autódromo 200 horas antes do evento começar, banheiro pior do que banheiro químico, coisas cresciam na parede daqueles banheiros que não tem explicação. Chegar em Interlagos, gente, é um caos. Quem conhece São Paulo sabe que é um caos chegar em Interlagos, ainda mais em dia de corrida. Latinha de Guaraná sendo vendida a preço de engradado. Pessoas desagradáveis por perto. E nem estou falando de Lopes e Tércio.
outros. Ingresso caríssimo. A chuva, meus amigos, uma chuva, a corrida sequer terminou naquele ano. Não terminou em 2003, porque todo mundo bateu. E encerraram antes ali algumas voltas do fim. Eu, Lopes e Tércio estávamos molhados até a medula, espirrando, tossindo, pingando, documentos e dinheiro e carteira arruinados e sorrindo sem parar, amando cada segundo daquilo. Eu tenho certeza que tem coisas que movem o teu coração a esse ponto. Pode ser um espetáculo, pode ser uma pessoa. Afetos tão profundos que você estaria disposto a sofrer enorme inconveniência e indignidade para ter parte naquilo. E esse é o nosso assunto de hoje. Paulo vai expor o seu coração e falar da sua enorme disposição de sofrer inconveniências, indignidades, passar algum sofrimento pelo alvo maior, por aquilo que faz o seu coração cantar, que é Jesus Cristo sendo conhecido entre as nações. E vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso, e vamos pensar acerca de como isso deve nos afetar, de como isso deve mudar a maneira que nós pensamos sobre a nossa própria caminhada. Hoje vamos aprender com o apóstolo que devemos estar dispostos a grandes esforços e a estratégicas inconveniências pelo avanço do Evangelho. De novo, devemos estar dispostos a grandes esforços e a estratégicas inconveniências pelo avanço do Evangelho. Vamos ver isso em duas partes. A primeira verdade que eu quero refletir mais detidamente é que a decisão de abrir mão dos nossos direitos vem com um senso do nosso chamado maior. Veja verso 16 mais uma vez. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque é de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é minha recompensa? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Paramos aqui. Estamos em 1 aos Coríntios, carta dificílima. O apóstolo vem ensinando assuntos muito difíceis. Tem sido difícil para a gente tratar manhã após manhã. Mas assuntos extremamente necessários para a vida do povo de Deus. No último sermão, falamos sobre um tópico bastante delicado, o da relação de cuidado mútuo entre o que semeia a palavra de Deus e os que se beneficiam dessa semeadura. E nós vimos, principalmente, que essa é a maneira pela qual o nosso Senhor Jesus Cristo cuida de todos nós, usando uns para cuidar das necessidades espirituais de outros e outros para cuidar das necessidades materiais de uns. Falamos sobre como o apóstolo Paulo explicou que ele tinha direito a ter uma esposa, e ele tinha direito a receber financeiramente da igreja de Corinto, de ser cuidado materialmente. Mas falamos também sobre a sua decisão de não fazer nenhuma dessas duas coisas. O seu direito de abrir mão do direito, por assim dizer. E ele segue no assunto, estamos na continuidade, e ele vai nos trazer melhor o entendimento de por que ele fez essas coisas. Ele retoma falando sobre o fato de que, para ele, pregar o Evangelho não é algo opcional, não é uma carreira pela qual ele optou. Em verdade, Paulo era bem ocupado em outro rumo na sua vida, fazendo as suas funções de fariseu, perseguindo a igreja, mas um dia o Senhor Jesus o converteu. E um dia o Senhor Jesus o comissionou para levar o Evangelho, as boas novas de redenção, pelo mundo gentil afora. E foi um chamado solene, ele foi compelido a esse. E ele diz, sobre mim pesa essa obrigação. É uma obrigação para mim. O profeta Jeremias e tantos outros profetas sentiam esse mesmo peso. Hoje nós lemos o começo de um dos capítulos de Jeremias, em que ele conta sobre ter sido perseguido, se apanhou, foi colocado no tronco, queria desistir de pregar. Depois pega para ler o capítulo todo. Ele lamenta a sua própria existência, ele lamenta ter nascido, ele sofre com aquilo, e ele fala que dá uma vontade até de parar. Mas a palavra de Deus é como um peso no seu coração, é como um fogo nos seus ossos. E queima. E ele precisa falar, mesmo que custe a vida. Paulo está na mesma linha. Ele foi chamado por Jesus Cristo, ele foi comissionado pelo Deus homem para ser seu apóstolo, levando tanto a judeus como a gentios o grande instrumento de avanço da fé
pelo mundo gentil foi Paulo. Paulo não vê nisso nenhuma razão para se gloriar, tá? Ele não é o que é, nem por escolha própria, nem por mérito próprio, mas pela graça soberana de Jesus que o chamou, do Espírito que o converteu e nele trabalhou. Ele é somente um instrumento, chamado pelo Senhor para ser sua boca fiel, anunciando o Evangelho. E justamente por isso, irmãos, justamente porque não é para ele, é para a glória de Cristo. Ele quer fazer do melhor jeito possível, mesmo que não seja o jeito mais confortável para ele. Se ele fosse um homem autoapontado, autoproclamado, alguém que escolheu para si mesmo esse caminho, seria natural que ele recebesse sua recompensa, seu galardão, é o que significa galardão, recompensa, prêmio. E nem deveria haver qualquer discussão sobre isso. Mas não, ele foi convocado, sobre ele foi colocada a responsabilidade de ser um despenseiro fiel, um assunto que ele mesmo introduziu no capítulo 4, quando ele falou sobre a expectativa de que o despenseiro seja encontrado fiel. Já lidamos com esse texto outro dia. E ele diz que a sua alegria é precisamente fazer sem exigir o seu direito. Ele se alegra em poder participar dessa obra. E entenda, essa alegria não é por um orgulhozinho besta, é por entender que assim seria melhor para o avanço do Evangelho da Palavra de Deus entre os coríntios. Ele tem direito ao sustento por parte de Corinto, ele falou sobre isso. Ele tem direito de se casar com uma mulher cristã. Mas ele entendia que naquele momento, pelo menos, era melhor para a sua missão, era melhor para o seu objetivo, não fazer nenhuma das duas coisas. Paulo entende, acima de tudo, que ele é um servo de Jesus, um escravo de Jesus. Ele usa muito essa terminologia nas suas cartas. E justamente por ser um servo de Cristo, ele vai servir aquela turma. Ele vai se colocar debaixo deles e vai servi-los sem receber nada, como um escravo mesmo. Justamente porque ele foi enviado por Jesus, como servo de Jesus e não deles, é que ele é livre para não ser pago. Parece um negócio estranho, né? Você tem a liberdade de abrir mão do seu direito. E é verdade. Se ele tivesse ido como um empregado dos de Corinto, ele insistiria em ser pago. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Mas como a integridade de Paulo, como o seu apostolado, como diversas coisas estavam sendo questionadas por alguns da igreja, por alguns mal intencionados, por alguns fofoqueirinhos, ele decide ir nesse rumo. William Hendrickson, no seu comentário, traz um paralelo que eu achei bom e trouxe para vocês também. Ele diz o seguinte: um médico pode tratar os doentes pelas mais elevadas motivações, embora receba remuneração pelos seus serviços. Mas, quando ele trata dos pobres de forma gratuita, ainda que as motivações não sejam mais elevadas, a evidência da sua pureza é colocada além de qualquer dúvida. E essa é a situação. Paulo tem motivações elevadas. E se naquele caso específico a turma está questionando as suas motivações, ok, ele faz sem receber. E aí fica sem qualquer dúvida sobre o que ele está fazendo. Paulo não vai deixar de fazer aquilo para o que foi comissionado pelo próprio Filho de Deus, só porque a turma está sendo difícil. Mas ele faz esse ajuste ministerial. E ele decide fazer tendas. Paulo estava disposto a sofrer esse dano, essa inconveniência, de ter um trabalho manual a fim de que a questão do sustento não viesse a ser um empecilho para a comunicação do Evangelho. Nessa situação específica, Paulo preferiu não ter vínculos financeiros para ter maior liberdade ministerial, a fim de servi-los melhor. Sabe, e no campo missionário contemporâneo tem muitas situações que podem ser vistas analogamente também. Por exemplo, em muitos lugares do mundo, missionários são enviados, e até a terminologia é essa, como fazedores de tendas. Em geral, missionários que vão a lugares de difícil acesso, restrita liberdade religiosa, e se valem dessa estratégia, para poderem ter entrada naquele país, para conhecerem pessoas, estabelecerem vínculos por meio da sua profissão. Profissionais de saúde, artistas, treinadores de futebol, empresários. São várias as maneiras pelas quais missionários têm ido e se estabelecido em países islâmicos, países hinduístas, e assim têm tido acesso ao país e ao povo. E é uma inconveniência. É uma baita inconveniência. Provavelmente preferiam poder dedicar todo o seu tempo diretamente ao ministério da palavra, a discipular, a pregar, a aconselhar, a ensinar.
mas entendem que essa inconveniência de fazerem tendas em certas situações difíceis específicas é o que vai permitir o acesso ao país, o acesso ao povo. Sabe, irmãos, nós também devemos ter esse mesmo tipo de pensamento pelo Evangelho de Cristo. Por vezes, nós também podemos abrir mão de certos direitos, a fim de que, com isso, criemos oportunidades para o Evangelho, para o evangelismo. Talvez o perdão de uma dívida financeira seja o que abre um caminho para uma conversa, e você disposto a sofrer aquela perda, e aquele seu familiar descrente ou aquele amigo vão ficar sem entender. E você vai poder falar sobre o que te foi perdoado. Talvez um serviço ou um favor enorme que você faz para alguém. Talvez uma participação num funeral desagradável. Talvez um gesto belo de cuidado para com seu vizinho, seu primo, seu colega. Talvez usar a sua capacidade, seus dons, sua vocação e fazer algo pro bono, de maneira que brilhe esse amor de Cristo. Coisas que te são meio custosas e até inconvenientes, mas que abrirão portas para conversas de evangelho, que talvez não surgissem de outra forma. Quem sabe uma ajuda na mudança do vizinho que acabou de chegar no prédio, o que pode te custar talvez uma manhã de sábado, em que você preferia focar no esporte na TV, ou só dormir. Quem sabe caronas para o vizinho que bateu o carro e está na oficina. Talvez essa carona para o vizinho te custe meia hora a mais no seu trajeto todo dia. E alguns litros de combustível. Mas vai te botar ali do lado dele conversando sobre a vida por alguns minutos todo dia. Ou uma carona para os colegas dos seus filhos, voltando da escola, que envolverão dirigir um pouco mais, e o almoço vai atrasar um pouco por causa disso. Mas que vai gerar bons vínculos. Talvez um convite à família nova que chegou no condomínio, ou que chegou na igreja, e está procurando se enturmar, e um convite para a sua casa. São decisões que vêm com um custo. Você não está fazendo porque não custa. Você está fazendo porque o que vale muito a pena. Como você pode decidir não tomar chuva, não gastar uma grana e não passar por toda a inconveniência para ir ver seu artista favorito, ou seu evento esportivo dos sonhos, ou sua viagem há tanto planejada. Mas vale a pena, porque é algo profundamente entranhado no seu coração. E veja, eu não estou criticando você fazer nenhuma dessas coisas, tá? Ir no Enaldinho ou na Taylor. Apenas estou apontando que no Evangelho de Jesus Cristo nós temos algo ainda superior, irmãos. E se tornar cooperador nessa obra é algo que vale toda e qualquer inconveniência. Eu não critico a sua enorme disposição para ir a um estádio ver um show, não critico. Mas eu quero te chamar a considerar sinceramente diante do Senhor, se você tem ao menos uma parcela dessa mesma disposição para inconveniência e dano próprio, no que diz respeito ao avanço do Evangelho, a ser cooperador de Cristo. Eu movo mundos e fundos para ver o meu show de rock, mas eu não movo uma hora, R$1, 1 centímetro, para levar um Evangelho a alguém. Há que haver de nossa parte disposição de deixarmos nossa comodidade para servirmos ao reino. E Paulo nos mostra como ele faz. Estabelecido esse princípio, o apóstolo Paulo nos mostra como ele se mostra de muitas formas. Estrategicamente podemos pensar nessa diversidade, porque veja, não é somente o amor pelo Evangelho que nos faz dispostos a abrir mãos de direito, mas também a nos levar a pensar em inconveniências estratégicas, a olharmos com sabedoria para as possibilidades ministeriais que Deus coloca próximo da gente, no nosso caminho, e a pensarmos em como agir sabiamente. E assim vamos para o nosso segundo ponto. O esforço pelo Evangelho deve nos levar a pensar em táticas ou estratégias adaptadas a cada situação. Olha como ele segue no verso 19. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse assim,
para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O apóstolo Paulo nos ensina que, embora livre, ele tinha disposição de se colocar debaixo de julgos, debaixo de serviço. Ele tinha disposição a se fazer escravo. Embora não preso, ele está disposto a, por amor aos irmãos e, acima de tudo, por amor a Cristo, não somente a abrir mão de certos direitos, mas mesmo a mudar o seu modo de vida, se colocando sobre certas prisões que não precisaria passar. Paulo está preso ao mesmo tempo em que é livre, e a sua liberdade é o que permite que ele se coloque sob prisões. Veja, ele é livre, ele insiste nisso, essa liberdade quanto a homens, quanto à lei cumprida em Cristo. Ele está livre das leis cerimoniais de Levítico, ele está livre das leis dietéticas de Levítico, por exemplo, mas entenda, não é que ele é livre para pecar, tá? Às vezes as pessoas confundem isso. Que quando ele fala que está livre, ele está livre para fazer o que ele quer, posso pecar à vontade. Não é isso, ele insiste aqui conosco. Ele está debaixo, ele não é sem lei para com Deus, verso 21. Ele está debaixo da lei de Cristo. Porque as pessoas pegam isso aqui, às vezes usam errado, né? As pessoas usam na linha de que para ganhar pessoas para Cristo vale tudo até pecado. Isso não. Paulo insiste que não. Ele não fala, usei heroína para ganhar os drogaditos. Tornei-me corrupto para ganhar os corruptos. Cometi um crime para ser preso e ganhar os da prisão. Não. Cristo é ganho com métodos legítimos que honram quem Ele é, nunca violando a lei do Senhor. Porque Ele é livre, mas Ele é servo. O Senhor Jesus nunca vai te pedir, meu irmão, nunca vai te pedir que você peque como um meio para alcançar as pessoas. Os métodos, os planos, as estratégias, tudo precisa ser de acordo com a palavra de Deus. Nada do que Paulo descreve aqui viola os caminhos do Senhor. Não é isso. Não é que ele está justificando, se eu vou ganhar um convertido, então vale tudo. Não é isso. É dentro do caminho que Cristo propõe, a diversidade estratégica que leva a inconveniências próprias, mas que valem a pena. Porque ganha pessoas para Cristo. E ele reconhece que, sem desobedecer a Jesus, é possível, sim, se valer de estratégias interessantes para alcançar grupos específicos, mudando costumes, mudando o jeito e estando disposto a se limitar, a viver algumas inconveniências, algumas limitações pessoais, alguma perda de liberdade, porque o alvo é maravilhoso. Paulo ministrava tanto a judeus como gentios, e é muito diferente como você faz isso. Veja, ele falava sobre proceder para com os judeus como um judeu, os que vivem sob a lei, assim também. Os que vivem sob a lei, quem são exatamente? Bem, provavelmente são os próprios judeus, mas deve ir além disso. Os judeus, obviamente, pois era um povo que vivia ainda, em grande parte, achando que estava sob a obrigação daquelas rigorosas exigências do Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo, ou das regulamentações alimentares, as proibições que haviam sido dadas a Israel, não comer carne de porco e várias outras coisas como essa. Não precisava mais disso, mas eles achavam que precisava. E muitos sugerem que incluiria também aqueles que ainda não haviam entendido a liberdade que tem em Jesus. Talvez os gentios de consciência fraca, lembra um assunto que a gente lidou no capítulo 8? Talvez estivessem aqui. Gente que não tinha por que estar se prendendo, mas estava. E Paulo fazia o que com essa turma? Veja, Paulo nunca iria permitir que a lei fosse tratada como um caminho de salvação. Isso fica cristalino quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Gálatas, quando nós estudamos Atos. Paulo combatia ferozmente o legalismo, até mesmo quando ele surgia na cabeça de apóstolo, como foi com Pedro. Mas fora isso, se era uma questão de usos e costumes para que pudéssemos ser melhor reconhecidos, tudo bem. Paulo, por exemplo, como os comentaristas bem lembram, circuncidou Timóteo por causa dos judeus, Atos 16, 3. O texto diz assim: chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia e de pai grego.
E dele davam bom testemunhos os irmãos em Listra e Icônio, e quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo era etnicamente tanto grego quanto judeu, e Paulo sabia que iria criar confusão entre os judeus, se ele não passasse pelo ritual da circuncisão. O que ele fez então? Circuncidou. Mas ele não circuncidou Tito, também por causa dos judeus. Está lá em Gálatas 2. 14 anos depois, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, expus o evangelho. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Percebe a diferença? Quando não tinha problema algum, Paulo falava: Timóteo, vamos para a faca, cara. Vai ser melhor para você servir. Timóteo ali na frente me olhou assim. É outro Timóteo, não é você. Já com Tito, ele percebeu que aquela turma queria botar um peso sobre eles. E Paulo falou: não. Não, porque vocês estão tratando isso como se isso fosse um caminho de salvação. Então, não. Me recuso. Percebe a diferença? Com Timóteo ele viu que não haveria problema e, em verdade, ajudaria ali o acesso. Mas quando insistiram em colocar escravidão sobre os gentios contra o evangelho, Paulo não aceitou. Ele não se submete a falsos evangelhos. Isso seria pecar contra Cristo, não ajudar a causa de Cristo. Mas inconveniências ele está disposto a sofrer. Quando ele estava com os judeus, ele se alimentava como um judeu, ele se vestia como um judeu e assim por diante. Quando ele está com aqueles que não são, aqueles que não estão sob o regime da lei, os que não têm lei, aqui não é um negócio velho oeste, não, assim, os fora da lei, estamos numa terra sem lei. É no sentido da lei do Antigo Testamento. Aqueles que não conheciam a lei, aqueles que não sabiam de sua existência. Pense, por exemplo, nos atenienses, ou mesmo em outros povos, outros grupos étnicos para quem Paulo pregou. Mas provavelmente traz também os convertidos que conheciam já a liberdade que o Evangelho traz. Com essa turma ele comia livremente, sem preocupações com as leis cerimoniais judaicas. E ele fazia isso ao ponto da turma lá de Jerusalém acusá-lo de ensinar contra a lei. É interessante quando você analisa sermões de Paulo, por exemplo, Atos 17, quando ele está pregando no Areópago para os gregos, para os atenienses, o seu linguajar, os seus exemplos, a sua abordagem é muito diferente do que quando você o vê, por exemplo, ensinando na sinagoga para os judeus. Mas é o mesmo evangelho. A diferença é que grupos diferentes envolvem abordagens diferentes, envolvem você começar em pontos diferentes, envolve você usar ganchos culturais diferentes para que a mesma mensagem chegue. E a gente poderia pensar em muitos exemplos sobre isso. Conversei com o pastor Marcelo, pedi para ele um exemplo de como era quando eles estavam na aldeia. Certamente a Aurélia e Letícia teriam vários exemplos também, mas ele e Claudinha, Marcelo me disse que passavam várias dessas situações. Por exemplo, no desejo de sofrer perda, sofrer dano. Marcelo me explicou que quando eles iam para a aldeia, levavam vários objetos que seriam úteis aos indígenas, ao pessoal da aldeia. Anzóis, pilhas, alguns instrumentos que não tinham como ser feitos por lá. E o sistema que funcionava era sempre um sistema de troca. O indígena trazia algo para ele e levava um anzol ou alguma coisa assim. Só que era totalmente desbalanceada essa balança comercial aí. Às vezes alguém chegava com uma palma de bananas e falava: eu quero 5 anzóis, 10 pilhas e um monte de coisa assim. E Marcelo me explicou que eles sabiam que estavam perdendo financeiramente. Mas havia disposição de sofrerem perda. Por quê? Porque eu quero ser passado para trás por Cristo. Não é isso. Mas havia um entendimento de que estava se estabelecendo vínculos de amor e cuidado mútuo ali. Havia disposição de se fazer indígena em certa medida, morando na aldeia, comendo da comida similar, vivendo em grande parte como eles viviam, mas sem violar a lei de Cristo. Isso é um detalhe que às vezes se perde. Por exemplo, Marcelo me explicou que às vezes tinham uns festivais que os indígenas faziam, que era uma bebedeira louca, começava com encontros, e 10 da manhã já estava todo mundo alcoolizado. 10 da manhã, não da noite. E eles ficavam no festival até esse ponto. Quando chegava um ponto da embriaguez
completa da galera, voltavam para sua casa. Porque a gente está disposto a ir longe com os que não têm lei, desde que não viole a lei de Cristo. E esse tipo de abordagem deve ser o nosso também, irmãos. Estratégias sábias de relacionamento com os descrentes que estão ao nosso redor sem violar a lei de Cristo. Quando nós nos isolamos e não nos relacionamos com nossos colegas de classe, nossos familiares, nossos colegas de prédio, de quadra, nossos colegas de trabalho, por sermos cristãos e não querermos pecar, nós estamos dizendo que é impossível fazer esse tipo de coisa. Sendo que sim, algum nível de relacionamento é possível ter, sem chegar no ponto de quebrar a lei do Senhor Jesus Cristo. E essas estratégias talvez envolvam você se tornar algumas coisas para com eles, a fim de ganhá-los, a fim de apontá-los para Jesus Cristo. Talvez, por exemplo, no seu horário de almoço no trabalho, aquela 1 hora, 1h30, 2 horas, não sei quanto você tem. A última coisa que você quer é almoçar com aquela turma. Você prefere comer alguma coisa rapidinho e voltar para o seu computador, onde você pode ficar vendo um seriadozinho de Netflix até a hora de voltar para o trabalho, ou qualquer coisa assim. Ah, pastor, mas aquele povo só quer falar de futebol, eu não aguento futebol. Talvez você possa aprender a gostar um pouquinho, com o objetivo de estar com eles. Ah, pastor, mas às vezes o papo vira baixaria e não fica legal. Aí você sai. Esse tipo de sensibilidade estratégica não é fácil. Mas é o tipo de coisa que Paulo estava disposto a fazer, pelo grande objetivo de ganhar alguns para Cristo. Mesma coisa na faculdade. Você sabe que tem coisas que dá para você participar com seus colegas de UNB. Eu lembro nos meus tempos de UNB, no milênio passado. Literalmente no milênio passado. No milênio passado, e tinha coisas que dava para eu ir com os meus colegas de cursos, tomar um café ali, fazer um negócio aqui, ali mesmo no Minhocão. Mas tinha algumas coisas que eu não ia com eles. Não é fácil, às vezes, distinguir essas coisas, e às vezes a gente quer tomar a postura de eu não vou para nada com essa turma. Mas a turma gostava que eu fosse. E eu gostava de ir também. Mas eu sabia que tinha limites. E esse tipo de sensibilidade estratégica, esse tipo de sabedoria que leva à inconveniência, ele é importante. Paulo é livre, mas Paulo é servo de Cristo. E Paulo está disposto a se fazer tudo para com todos, a fim de ganhar alguns. Ele fez-se fraco para com os fracos. Há uma certa discussão aqui sobre se estamos falando dos fracos de consciência, mencionados no capítulo 8. Pode ser, combina com o que ele já disse. Pode ser também uma referência aos mais fracos no sentido social, os mais vulneráveis, a gente usaria esse linguajar hoje. Socialmente e economicamente vulneráveis. E, de fato, se você se lembrar, em geral, Paulo tinha a posição de um baixo fazedor de tendas. Muitos dos primeiros convertidos da história cristã eram escravos, eram simples comerciantes, era gente fraca. E no início do livro, Paulo falou sobre isso, não falou? Quando ele diz, reparai na vossa vocação, acaso foram chamados muitos poderosos, muitos de nobre nascimento, e assim por diante. Seja como for, em tudo isso, Paulo está disposto a, como um servo de Jesus Cristo, sofrer dano, sofrer inconveniência e sair de si mesmo, com o fim de alcançar as pessoas. No verso 23, ele fala sobre o resultado disso tudo. Tudo faço por causa do quê? Por causa da minha fama se espalhar pela terra? Não. Por causa do Evangelho. Por causa do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, seja judeu, seja gentio. E Paulo se alegra nessa colheita. Ele partilha junto. Ele é um cooperador desse Evangelho. E como é bom, irmãos, quando a gente vê os Evangelhos se espalhando. Receber notícias de conversões, seja perto, seja longe. E sabe, a igreja brasileira no século XXI, a igreja global, tem de pensar nesses termos para alcançarmos quem Cristo pôs perto e quem Cristo pôs longe. Hoje, tudo isso aqui é muito mais misturado e confuso e ao mesmo tempo. Com os muitos movimentos migratórios, globalização, êxodo rural, Deus juntou gente de tudo que é jeito e origem nas cidades grandes. Pense num exemplo extremo, por exemplo, São Paulo, a maior cidade do Brasil. Você encontra lá em São Paulo vários enclaves etnicamente definidos, culturalmente separados,
judeus, coreanos, japoneses, armênios, angolanos, chineses, várias comunidades vivendo como se estivessem, às vezes, nos seus próprios países, ali isoladinhos naquela cidade. Sem encontrar as muitas tribos urbanas, sejam os traders da Faria Lima, sejam os estudantes da USP, ou os da PUC, que são outro tipo de gente, os dependentes químicos da Cracolândia, e tudo mais que se possa imaginar. O pessoal da cena artística, os milionários das indústrias, as inúmeras comunidades locais, as favelas, como Paraisópolis, onde mora mais de 100 mil pessoas, ali coladinho no Morumbi. E pense Brasil afora, populações indígenas as mais variadas, os quilombolas, os ribeirinhos. Na nossa cidade nós temos essa diversidade imensa, na nossa Brasília. Nós temos estudantes universitários, nós temos um monte de gente que tirou suas raízes dos seus estados e veio para Brasília por causa de um serviço público, um concurso público. Vários de vocês são assim. Nós temos no nosso entorno populações extremamente carentes. E eu quero que você pense como o Evangelho, para entrar de maneira sábia nesses grupos, precisa de estratégias diferentes. A mesma mensagem, a mesma Bíblia, o mesmo Senhor, estratégias diferentes. E desde que não se comprometa a mensagem do Evangelho, os princípios da Palavra de Deus, podemos nos adaptar em questões litúrgicas, em questões de vestuário, em questões de linguajar, horários, tipo de atividade que oferecemos. Isso é saber que Deus, estrategicamente, nos colocou nesse mundo diverso e que os maravilhosos e eternos princípios do Evangelho de Jesus Cristo falam a toda essa gente. Essa é a beleza. Pós-modernos australianos, tribos isoladas no Subsaara, urbanitas dos Estados Unidos, ribeirinhos brasileiros, comunidades andinas isoladas da Bolívia ou italianos romanistas seculares. Todos temos o mesmo problema, o pecado. E todos temos a mesma solução. O Evangelho de Jesus Cristo oferecido em carne e sangue por nós. E nós queremos que essa notícia chegue longe, não queremos? Nós queremos mais gente ao redor da nossa mesa, não queremos? Nós queremos gente bem diferente de nós, com a mesma solução. E falando assim, irmãos, é nessa alegria que eu te chamo a crescer em cooperação com a obra daquele que fez tudo isso. Porque veja, isso é o que o próprio Cristo fez por nós, não? Aquele que, diante da alegria proposta da reunião de irmãos e irmãs ao redor da mesa, aquele que abriu mão de direitos, aquele que se sujeitou a maiores inconveniências. Como Paulo explica em outra carta, não havia usurpação, não havia nada impróprio em ele ser Deus o Filho, cheio de glória, mas ele abriu mão. Abriu mão do seu direito, abriu mão da sua glória, tomou forma de servo e veio andar entre nós e sofrer todo tipo de inconveniência, todas as pequenas e grandes humilhações de ser um humano vivendo em carne, todas as limitações espaço-temporais de ter duas pernas. Fez-se humano para ganhar os humanos. Fez-se carne para ganhar os seres de carne, sangue, pele e pelo, a quem ele tanto ama. Ele sofreu coisas que ele não tinha que sofrer. Sofreu vergonha, humilhação, privação, dor física, agonia, morte e morte de cruz, com o fim de ganhar os céus. Se você ainda não é dele, eu te chamo hoje para vir. Você pode ser muito diferente dos outros que você vê e se chamam cristãos. Talvez o seu jeito, talvez a sua história seja, na sua cabeça, muito diferente do que você entende como um crente. Venha, você é bem-vindo. Cristo está juntando, é uma turma muito diferente mesmo. E se você já é dele, meu caro, nós hoje somos chamados, todos nós, a nos juntarmos a ele, nessa grande convocação de toda a terra, pois estamos nos preparando em toda essa inconveniência, em todo esse gasto, em todo esse dano, nós estamos nos preparando justamente para o maior espetáculo da terra. Quando o povo do Senhor, numa nova terra, se reunir em adoração ao Cordeiro.
Topa? Oremos. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo, disposto a sofrer dano, inconveniência e humilhação, a fim de nos ganhar para si. Somos felizes porque Ele ganhou e somos dele agora. Dá-nos, Senhor, esse mesmo anseio que o apóstolo tinha, que Jesus tinha, de ganhar gente para si. Gente que seja de toda origem, todo tipo, todo jeito, mas que venha conhecer o mesmo Senhor, a mesma mensagem, se alimentar da mesma comida santa, servindo ao mesmo Deus, com o mesmo Espírito. Louvado seja o teu nome. Em Jesus oramos. Amém.